na igreja, congrega, louvado seja Deus, mas às vezes, devido às muitas aflições, ela já não estava quase que suportando, ela só continuou a vida dela, porque Deus usou ali a minha esposa, que ela tinha duas filhas, né, duas crianças, e que Deus tinha dado aquela criança para ela, para que viesse ser ali uma certa estrutura na vida dela, né, louvado seja Deus. E Deus falando ali, aquela jovem começou a chorar, louvado seja Deus, e eu vi ali o cuidado de Deus, né, para com os teus servos. Às vezes o servo querendo desistir, querendo entregar, mas Deus, louvado seja Deus, ele sempre está sustentando. E outro jovem, né, eu acho que estava só visitando, eu creio que está ali caminhando, né, para que Deus venha fazer a obra. Aquele jovem também ali, louvado seja Deus, quando a minha esposa orou por ele, Deus usou a minha esposa para falar com ele tremendamente, também queria tirar a sua vida. Um jovem assim, aparentemente de uns 28, 25 anos de idade, e olhando ali, igreja, a gente observa que ela vai ser Deus, a gente fala, Senhor, né, quantas pessoas, né, jovens, né, adultos que querem tirar, né, a sua própria vida, e Deus ele sempre está ali, né, intervindo, Deus ele sempre está ali, louvado seja Deus, dando um escape, louvado seja Deus, e ali aquele jovem começou a chorar. Louvado seja Deus, tem um ditado, né, que o homem não chora, mas chora. Quando Deus ele fala com o homem, Deus ele usa, né, nós como igreja para desfazer através do Espírito Santo os laços que o diabo tem armado para as pessoas. E é isso, né, louvado seja Deus, que nós como pregadores, como servos do Senhor, às vezes nós nos alegramos mais em ver Deus fazendo o bem para os outros do que, né, para nós mesmos. Porque às vezes nós vamos para a igreja, às vezes só o bagaço está grande, mas quando nós vemos Deus ali falando com uma pessoa, a gente se alegra. Né? Às vezes a gente olha para o nosso lado, o Senhor não falou comigo, meu lado está dessa maneira, meu lado está assim, meus filhos estão assim. Às vezes a gente se entristece porque Deus ele não fala com a gente. Mas quando eu sou dessa forma, quando eu vejo Deus usando alguém para falar em revelação ou pela palavra, como uma pessoa, aquela pessoa está triste e começa a chorar, eu me alegro, louvado seja Deus, eu falo, Senhor, eu vi uma pessoa que estava triste ali através do louvor, através da oração, através da profecia, Deus, ele levanta, como um domingo, aquela jovem que reconciliou aqui, louvado seja Deus. A gente vê como Deus usou tremendamente a nossa irmã Lucia para falar como que estava lá dentro da casa dela, a irmã nunca viu, né? Como que estava lá dentro da casa dela, como que estava talvez com o esposo, sei lá, e Deus usou tremendamente aquela jovem jurou. Então a palavra, a revelação, ela também é um cumprimento, complemento da palavra, porque a Bíblia diz que quando entra um pouco dentro da igreja, uma pessoa que não tem muita experiência, ali talvez está sendo pregada, ela não está entendendo. Mas quando Deus fala através da profecia, através da revelação, ele fala no profundo, no oculto e no escondido daquela pessoa, e aquela pessoa sente que é Deus, e ali talvez através daquela revelação, aquela pessoa aceita Jesus, e não ela fala, mas a revelação toda ao longo do tempo, aquela pessoa vai caminhando, Deus vai dando graça, Deus levanta com um homem, com uma mulher dele na presença dele, louvado seja Deus, usado na mão do Senhor. Então a gente se alegra, eu me alegro. Na hora que eu falei, às vezes nós vimos para a igreja, só Deus sabe como que a gente está. Mas quando eu vejo Deus usando a minha esposa, ou quer que seja, louvado seja Deus, para falar ali com aquela pessoa, meu coração, ele muito se alegra. Às vezes a gente mantém, né, firme na presença do Senhor. Bem? Tem mais alguém que queira louvar o Senhor? Vamos louvar em nome de Jesus. Enquanto o pastor não chega, nós vamos louvar. O irmão vai trazer a palavra? Amém. Louva a Deus, o nosso pastor também já está ali. Vamos receber a seta do Senhor com as palmas bem alegres. Solta com a santa paz, Senhor Jesus. Jesus caminhando pelas ruas, uma cruz pesada a carregar, um peso tão grande.
Sabia não? Tudo que destrói refere à época. Estamos aqui nas irmãs aproximados para louvar a Deus. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Por isso que é bom louvar a Deus, porque Ele é bom. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele é bom e é conservado. O Senhor é bom e é conservado. Glória a Deus. Levanta a pedrinha, Jesus. Isso. Olha, louvado e bendizer o nome de Cristo, Senhor da glória. E aleluia. Toda a oportunidade que Deus dá, nós temos que acatar. Para sermos filhos por Ele. 432, 432, 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre fluir, operar no teu amor, a minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz faz ouvir. A minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o teu tempo já, consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha
Maravilhoso Deus, glória,
que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Diz o versículo 13. Mas Deus, para servir mais, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasses perto. Chegasse perto, verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez tem ponto e vírgula, né? Derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ele todos sabem o que significa homem, né? Todos sabem? A palavra homem significa o que mesmo? Homem e mulher. Humanidade, referindo a homens e a mulheres. Da mulher fez, trouxe a paz para ambos, homens e mulheres e com Israel. Pela sua cruz reconciliar-se ambos com Deus, em um mesmo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou novamente a palavra, evangelizou a paz a nós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito é E maiúsculo, Espírito Santo. Versículo 19 diz a palavra. Assim que já não sois mais estrangeiros nem parceiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Isso aqui é a palavra. E ainda fala sobre a conduta do quem está, entrar bem na igreja e sair bem. Entrar bem em casa, sair bem. Versículo 21. Diz a palavra. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Versículo de Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos meditar a palavra de Deus. Glória a Deus. Estava pregando para a igreja científica, igreja estrangeira, e ele também estava debatendo com um grupo de judeus que já estava residindo não somente em Éfeso, mas em praticamente todos os lugares que Paulo ia pregar. E sabe que Paulo foi especialmente escolhido por Deus para pregar a graça. Não foi isso? Pregar a maneira da salvação. Detalhar a maneira como a pessoa foi salva. Detalhar a maneira que a pessoa é salva. Então ele pregou assim. E a palavra de Deus confirmada por Cristo. Só que os judeus não aceitavam. Por que não? Porque eles tinham aquela convicção de ser próprio. E até a Bíblia chama de ignorância própria. Ela destrói a pessoa. E naquele ser próprio, os judeus creem em Deus, mas se creem na salvação, mas segundo primeiramente obras. E Deus já tinha um plano realizado já antes que viesse a lei. Deus já tinha um plano realizado e ele modelou uma pessoa única,
como modelo, ensinando como funciona a salvação. Quem já descobriu isso? Ele usou muita pessoa como modelo, demonstrando assim: eu irei salvar todos da maneira que eu salvei este homem. Quem é ele? Abraão. Unicamente pela graça antes das obras. Mas os judeus tinham outra visão contrária à palavra. E o apóstolo Paulo estava referindo que as pessoas estavam mortas em ofensas e pecados, e também marcado com a incircuncisão. Quem sabe o que é isso? Porque é bom a gente perguntar, irmãos, porque quando Cristo pregava, ele recomendava muito para não receber a graça dele em vão. É o que? Quando recebe a graça em vão, a pessoa tem que chamar de não escolher. Perigoso. E a graça de Deus, com valor, ela nos dá a oportunidade constante de perseverarmos nessa boa palavra. Então, Deus chamou um homem, e modelou o efeito pleno da salvação. Como se chamava aquele homem? Abraão. A maneira é a classificação de ser bendito. A pessoa é bendita do Senhor, os que recebe a sua palavra. Da mesma maneira que Abraão recebeu. Qual a maneira que ele recebeu? Ele ouviu a palavra e creu. E produziu fruto. Imediatamente de fé, crença plena. E naquele momento, Abraão recebeu todas Abraão recebeu todas as bênçãos, porque o benefício da salvação só se fala no passado. Ele salvou, ele abençoou, ele deu todas as bênçãos espirituais de lugares celestiais em Cristo. Abraão desfrutou daquelas que está compreendendo. Tudo que se refere à salvação está lá no passado. Aí, no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios mesmo, a palavra está dizendo que ele nos fez, está lá no passado. No capítulo 1, no versículo 3, diz a palavra que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o salvo ele tem tranquilidade. O oposto da intranquilidade é a ansiedade. E quando nós confiamos que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, automaticamente nós recebemos aquele calmante suficiente para vivermos tranquilos, confiado nele. Mesmo em meio a altos e baixos, nós temos esse efeito de tranquilidade quando a fé ela é identificada com a fé salvífica. Mas os judeus, eles viam diferente. Sabe que um erro, uma ideia errada, ela praticada 20 vezes, para tirar isso da cabeça da pessoa, só se ela for muito humilde para reconhecer falhas, que se torna pecado de iniquidade. E assim os judeus, eles criam na lei, desde a sua meninice até se tornar adultos, velhos, crendo naquilo. Só que o exemplo de salvação não é como os judeus cresceram crendo. O exemplo de salvação é o modelo que nós estamos referindo à Bíblia, a palavra de Deus. A salvação, em primeiro, e ela vem com todas as bênçãos.
suficiente para nós. Isso significa que nós precisamos bem seguros diante desta palavra. Mas os irmãos analisem bem nessa tradução. Todos nós temos que ter muito cuidado em falar. Temos que pensar uma vez e outra, porque quando você fala, é registrado no ministério dos anjos. Olha a questão, não é assim, Deus trabalha em cima disso. Você falou uma palavra, Deus colocou missão de 10 mil anjos só para relatar, receber ordem e executar ordem de testemunho. Foi isso que aconteceu com Israel quando escolheu a lei. O erro, até para nós assumir um compromisso com Deus, nós não podemos fazer um compromisso dizendo assim, ó, eu vou fazer em nome de Jesus. É uma tradução aqui da ligação. Por que nós não podemos dizer? É juramento. Aí Deus trabalha em cima disso e o pecado que estava longe atua na pessoa. Devemos dizer assim, queremos fazer isso ou aquilo em nome de Jesus, se vivermos e se Deus permitir. Aí nós não estamos comprometidos com a lei condicional que nos aprisiona, traz sofrimento para nós, para a família e para Israel, para toda a nação. Até hoje, a nação está sofrendo por causa daquele versículo-chave do selo da lei. A palavra diz que quando eles disseram, vamos fazer tudo que Deus mandou, eu estou impedindo na palavra, Deus relatou a uma comitiva de 10 mil anjos. Quem já leu isso? Não? Mas isso de uma maneira eu ler. Está aqui no livro de Deuteronômio 33, 2. É a palavra que é dita, falada, com uma expressão de altivez, ou seja, de presunção, pensamentos próprios. Palavra. Então veja bem. E com isso Israel está preso na lei. Mas Deus não nos convida para ficar preso em uma tradição, uma religiosidade. Ele nos convida para sermos libertos. Por meio da sua palavra, de acordo com a sua ordenança. Quando não está isso, eu irmãos aula, pode ler, irmão. 33, verso 2. Depois o irmão Thaís está olhando lá no livro de Atos 7, 53. Aleluia. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Pará, e veio com 10 milhares de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Por quê? Porque a boca falou. Coisa séria. Muito mais que muitos temas. A boca citou em Êxodo 19, versículo 8, a chave da presa. Nós temos na decisão da fé a chave da libertação em Cristo. E eles, por expressar palavras sem contexto, palavras X, então eles tomaram decisão para a presa, o aprisionamento pela lei. Só que 430 anos antes de Israel pronunciar a lei, ele já tinha aberto a oportunidade do ministério de Abraão, personificando a graça. Pode ler, irmão. Atos 17, 53. Só uma pessoa é Monte Pará? O nome do monte é Monte Pará? É o monte, essa é a questão de tradução. O nome do monte é Pará, o que é? Sinai. Resplandeceu. É assim, porque onde Abraão subiu, não foi o Monte das Oliveiras, do Moriá? Não, se o nome está certo.
Porque quando Abraão subiu aonde? No monte Moriá. No monte Moriá. Aonde o templo haveria de ser construído. Mas aonde o templo foi construído? No monte Moriá. E o monte é conhecido como Monte Sião. Ligado no outro. Eu quis perguntar a ela como se pronuncia, se é Monte Paran. Está aqui com. Eu acabei de ler. A pronúncia. Paran Paran. é a mesma coisa, tem canto e canto. É de acordo com a cultura do local. Por exemplo, a palavra cão. Nosso português é cachorro. Mas no hebraico, cão não é cão é cã. Que significa aquecido. Tem diferença das pronúncias. Entendeu? Monte Paran, Monte Pará, Monte Paran. Monte Paran. De acordo com a tradução, pode ler, irmão. Atos 7, verso 53. Porque a nossa pregação, ela tem parceria com os profetas e os apóstolos, é a nossa alegria, é a nossa firmeza constante. Vós, os que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não a guardastes. Não guardasse porque não podia, porque eram muitas regras. Como nós já temos esse conhecimento, mas por causa de uma palavra, uma decisão. Por isso que o Tiago disse: todo homem seja pronto a ouvir. Tiago 19. Todo homem, todo ser humano, seja pronto para ouvir. Tardio em irar-se, não é? Sabendo que a ira não opera o amor de Deus. Desliga o amor de Deus. Quando nós estamos aqui, Paulo fazendo um ministério de transferência, e os irmãos e as irmãs avaliando bem essa transferência aqui, Deus ainda vai promover muito trabalho para entregar esta profecia. Porque a tendência de Deus é unir os judeus ou seja, unir os judeus na graça, unir os gentios que haviam na graça, porque nós não temos os mandamentos ordenados segundo as cerimônias da lei, mas já temos a nação direta, nós temos nação direta, tanto que eu já tive esse comentário, nós temos nação direta, no ministério pessoal não temos. E é necessário dizer que temos, porque duas pessoas que possuem o ministério pessoal, elas vão comentar das duas coisas, porque as duas são cheias do Espírito Santo, porque a promessa nos dá esse direito. Nos tirou do pecado da incircuncisão, ou seja, a marca, e colocou em nossos corações uma marca, a marca de salvação. Já leram isso? Amém. No Antigo Testamento, quem era circuncidados era os judeus primogênitos, e ele ia continuando a circuncisão. Era uma marca que era bem do prepúcio, que era diferente tanto para o vestimento quanto para uma aliança constante. E aquela marca chamada circuncisão, ela permanecia na vida dos judeus, como se fosse uma operação de hipnose. Mas sabe que o homem na carne se gloria. O que leva o homem a não se gloriar é a virtude plena do Espírito Santo completando na sua vida constantemente. Ia falar? Uma dúvida, irmão. Por que Deus ele quis matar o filho de Moisés? Porque Moisés não circuncidou seu filho. Porque era a lei, era uma ordem, era a personificação da graça da presença de Êxodo, não é? Onde Zípora, a mulher de Moisés, ela até questionou Moisés: homem sanguíneo,
sofreria pena de morte e era considerado como um estrangeiro, um libertino. Precisaria circuncidar. E se não circuncidasse, sofreria pena de morte. Tinha uma certa idade de terminava para criança. Tinha uma certa idade. 8 dias. 8 dias. 8 dias. Está no livro de Gênesis 17, 13, para memória, 15, 13, 8, 13 a seguir. E no capítulo 2 de Lucas, no versículo 21 e 22, a circuncisão era feita 8 dias depois que a criança nascia, que é o número da perfeição é 7. O 8 é que comanda o 7. É a primazia. É o número da primazia, supremazia de Deus. É o número 8. É também o número da aliança eterna. É tão lindo a palavra de Deus que nos envolve nela e cada momento vai ficando melhor. E assim era, acontecia. A circuncisão é uma marca com aliança, referente à aliança a Deus, feita somente para os homens. E hoje é para as mulheres? É ou não? É. No coração. Por isso que somente a letra do Antigo Testamento ela marca. Mas a letra do Novo Testamento da Bíblia veio com virtude. Ela tem ensinamento, tem interpretação, mas não somente na questão mecânica, é na virtude do Espírito Santo. Então, a letra lá no capítulo 3, versículo 5, verso 6, diz a palavra que a letra do Antigo Testamento, no contexto bíblico, era marca. Mas a letra do Novo Testamento, ligada com as leis morais do Antigo Testamento, traduzida no Novo, ela traz vida, traz virtude, traz liberdade cristã de uma maneira toda especial. Porque essa letra ela está na visão da inspiração. Ninguém pode interpretar versículos bíblicos a não ser que a inspiração de Deus esteja na vida. E a letra do Antigo e do Novo Testamento traz vida, vivifica. Ela está ligada junto ao Espírito. Glória a Deus! Você pode estar meio abatido, abriu a Bíblia Sagrada, almejou a examinar a personificação da graça, imediatamente você sente plenamente inspirado, disposto. Glória a Deus! Amém. Alentado e revelado. Estamos incluindo na palavra esta questão própria, esta maneira, esta visão própria. Isso é muito lindo para mim, para você e para nós. Por que um cristão no Novo Testamento, que preste bem atenção na palavra, ele tem diretamente esse ministério pessoal? Por que ele tem? Porque a palavra agora veio trazendo uma libertação geral. Aos que ele encontraram, recebe a palavra. Olha a exortação que Paulo estava referindo aqui no capítulo 2, e versículo 14 diz a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, pela qual, diz aqui a palavra de Deus, de ambos os povos fez um. Olha, irmãos, como que se pode de ambos os povos Deus fazer um se tem a lei e a graça? O que ele está referindo, que Paulo quer dizer é isso, que no tempo que veio a lei de circulação nacional de Israel, mas veio com uma repreensão. Sabe o que é repreensão? É a pessoa que diz: olha, você está errado, você vai receber esta advertência dura, para que ele compreenda que você está errado.
Está isso em Gálatas 3, 17, 18, 19, fala disso, que estava errado. A lei veio para mostrar que o povo estava errado, confiando em si mesmo. Isso por algum tempo. Mas o primeiro plano de Deus é salvação e é exclusivamente pela fé. Agora, hoje, qual a posição da igreja hoje? Qual é a nossa linha de pensamento hoje sobre salvação e ligação nessas profecias? Aonde diz que vendo ouvindo ele, evangelizou a paz, tirando também os mandamentos, que é as ordenanças contidas no mandamento, lei, e gravando-a na cruz. Agora, na nossa visão racional, qual é a visão das irmãs? Sobre união, salvação e união de pagãos, ex-pagãos, com judeus, em um mesmo, possuindo o mesmo Espírito. Porque nós, como salvos, temos esse direito de desfrutar desta visão, palavra de Deus. Não existe um judeu convertido pela pregação de um cristão, um judeu na lei, ele aceitar a pregação de um cristão na graça. Então a coisa está séria. E a luta dos judeus para com Deus é travada. E Deus, dentro da sua longanimidade, está mantendo os judeus, dentro da sua muita paciência. E enquanto isso, essa profecia que Paulo está dizendo, que ele tirou o aparelho da separação em dois sentidos. O templo possuía dois véus. Quem já leu isso? Um véu foi rasgado, o outro não. Que aquele lá é o local onde Deus se esconde. Glória a Deus! É lá no Tessalonicenses 3, onde Paulo escreve que a nossa vida está escondida atrás do véu da santidade. Eita Deus maravilhoso! E ninguém acha! Glória a Deus! A nossa vida está escondida com Ele. Fala disso lá no livro de Hebreus, né? 6:9. Fala que Jesus foi além do véu, é o segundo, onde o sumo sacerdote entrava. E é lá que está a vida do salvo estava escondida, ninguém encontra, ninguém sabe, a não ser Deus e quem possui. Que ela está escondida atrás do véu da santidade. A palavra véu significa separação de coisas e coisas. Aí ali nesse texto que nós lemos, Paulo está fazendo essa demonstração que ele tirou a parede de separação, qual era? Tanto a parede da separação social e também a separação espiritual. Por que a separação social? Porque os judeus não se dão com gentios. Criou aquela polêmica, aquele racismo terrível, até isso entrou no meio. Mas, quando Jesus consumou a sua obra lá na cruz, qual foi o decreto que ele atuou, que ele lançou? O decreto de todos serem beneficiados de uma só maneira, pelo mesmo Espírito, glória a Deus, pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que nos revela pessoalmente cada um o efeito pleno desta salvação em padrão igual. E aqui está referindo que Deus uniu os gentios e os judeus mediante a cruz de Cristo. Mas a questão é essa: isso está acontecendo agora? Sabe que nossas pregações, gente, elas precisam que sejam bem, irmãos, consideradas, recebidas, para que elas não caiam por terra e a graça de Deus fique em vão. A palavra fala disso. Para não receber a graça de Deus em vão. Mas o que eu estou referindo, questionando, é porque é um tempo que nós estamos num tempo
de muita meditação. Um tempo de meditar constantemente. Por quê? Porque Deus nos deu essa lei para meditar. Meu Deus, mas como pode ser? Nós estamos separados dos judeus. O mundo, no geral, possui 3 religiões. Individualmente, é mais de 2.000. Mas existem 3 religiões. Mais por consecutiva é a religião. Quem sabe o que quer dizer religião? É bom que sabemos a palavra, sabe por quê? Porque tudo tem um porquê sim e porquê não. A palavra religião, para quem não sabe, significa religação. Deus veio trazer para nós a religação em Cristo. Glória a Deus. Então nós temos essa religação em Cristo. E o mundo tem a religação com o mundo. E os judeus têm a religação com a lei. São 3. Individual. O mundo cristão, religação em Cristo. O mundo judaico-hebraico tem a religação com o judaísmo. Não compete para a salvação. E o mundo atual tem a religação com o pecado. É necessário que se arrependa de coração para receber a salvação. Só que a promessa está dizendo assim, que Deus vai ligar os gentios convertidos com os judeus da promessa em um mesmo espírito, debaixo de uma mesma graça. Para quem medita, dá para você observar que é o que Jesus disse. O Evangelho começou a ser pregado cedo, no sentido da figura de linguagem. Depois ele começou a ser pregado meio-dia. Não pregado, salvando. Ele começou a salvar cedo. Depois começou a salvar pelo meio-dia. Depois ele salvou os derradeiros perto do fim do dia. A hora 11 horas do dia, aí já estava concretizado o processo da salvação. Mas o Evangelho começou cedo, porque começou no ministério judaico. Mas eles recuaram, e o Evangelho avançou. Glória a Deus! E ele chegou lá até nós. Já Paulo deixou o seu legado específico sobre a pregação do Evangelho pela graça aos estrangeiros. Mas qual é essa visão que temos sobre essa questão de ligar gentios e judeus? Se assim a igreja está bem perto para e os judeus ficam? Estão compreendendo? Essas são a nossa base doutrinária. E todo membro deve pensar com mais convicção, com mais seriedade no assunto. Então, já que os judeus teriam de ser os primeiros a pregar e juntamente rebanhar os gentios, mas isso não aconteceu, está acontecendo, é que o Evangelho de Paulo ficou solto ao mundo todo, menos em Israel. Que coisa, né? E lá em Israel está a promessa da salvação. Não sei se os irmãos têm acompanhado a história, a cultura, a religiosidade e a reação dos judeus, dos hebreus, que é a palavra mais correta. Tem muitos judeus hoje que já receberam a palavra. Receberam a palavra como? Lendo o Antigo Novo. Mas quem escreveu o Novo Testamento? Judeu. Está vendo como encaixa? Não foi gentios que escreveram. Foi acerca de mais de 150 escritores, a maior parte judeu. Foi diferente toda a Bíblia. Mas na Bíblia, os escritores foram judeus. Aí em João
versículo, parece que é 22, Jesus disse assim, que a salvação vem dos plural, está no plural, falando mesmo de judeus, a grande quantia de judeus que hão de ser salvos pela promessa. Mas a nossa visão hoje, já recebemos a palavra de uma maneira que os judeus ignoram. E às vezes eu ouço os rabinos dando aula, que são muito detalhistas, são profundos na aula, só que eles pregam assim, que a pessoa para testemunhar mesmo de Jesus na graça, tem que exercer a guarda do sábado da lua nova, sábado dia de festa, sábado semanal, e sábado semanal, e evitar de alimentar de camarão. Os que já pregam a graça, e outros tipos de animais que possuem barbatana, não se deve comer. Então, eles em parte, eles se liberaram da lei, mas em parte estão seguros nela por causa das cerimônias. Agora, na nossa salvação, a palavra diz assim: tudo isso vai acontecer. Vai acontecer a época do jejum da alegria. Já leu isso? Não? Está lá no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 19, principalmente. Esse jejum da alegria vai ser uma época em que ninguém ficará triste. Estou jejuando, não posso ficar triste. Jejuando no sentido espiritual. Falar isso nesse parênteses, sabe que existem 3 tipos de jejum, existem até mais. Mas existe o jejum que você pode jejuar, segundo a palavra, de uma maneira normal, o jejum espiritual. Quando você está jejuando fisicamente, é o jejum físico, está isentando de alimentos sólidos, líquidos. Mas quando entrega o jejum físico, o espiritual não se entrega. Então ele é equivalente ao amor permanente de Deus. Acho que não já leu, né? Está lá em Isaías 58, Zacarias e também Mateus 12, 7. O Senhor fala disso. Tem pessoas que têm muita dificuldade na seguir a Cristo, sempre que leem tudo de uma maneira bem facilitada para nós. E o que nós vemos na palavra, então? Nós estamos salvos pela graça, mas uma graça que liberta. A graça que não se publica. A graça que prega contra o pecado, mas dá prazer você sair dele. Glória a Deus! Essa é a graça, você sai do pecado com prazer de sair dele. Por que tem prazer? Porque não é na letra somente, é a letra acompanhada com a virtude do Espírito Santo. Sente prazer em sair, fugir do pecado. Sente prazer em ser perdoado. Mas onde estão as cerimônias que eu já pedi? Elas não estão contidas, nos obrigando a guardar essas cerimônias. Só que, desde que nós aceitamos a palavra de quem é o corpo de Cristo, e quem é a igreja, quem é o povo que ele criou para a glória dele. Quem é o templo da glória de Deus? É eu ou é você? Aleluia! Já leu isso? Já, né? Está lá em Isaías capítulo 43, 7. Deus criou o templo, irmãos, se nós não pregarmos a palavra, de acordo com a palavra, o que acontece? Quem distorcer a palavra, distorce para a sua própria bendição. Então nós se tornemos templo para a glória dele. Amém. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, aqui está um grupo de pessoas que já receberam a palavra, com certeza, senão nem aqui estava, nem sentia vontade de vir para a igreja. Vir para a igreja é o testemunho que você tem vontade de encontrar com as outras igrejas. Quem? Eu, você, nós somos igrejas que se encontram para promover a harmonia em Cristo. É lindo a palavra. Aí nós vemos que a igreja está
nas últimas frases de Mateus 20, sobre a conclusão dos lavradores nas últimas horas, está escrito assim: muitos primeiros serão muitos derradeiros. Então está bem transparente que a igreja vai nos levar, que Jesus irá nos levar, melhor dizer, dentro do parâmetro da sua revelação bíblica, da sua palavra. E nesse arrebatamento, os judeus não irão. Irão? Não, porque nós somos pregadores da glória do terceiro tempo. Como os profetas eram pregadores da glória do segundo tempo. Ageu, todos os profetas, a visão que um profeta tinha, todos têm, porque o Espírito Santo é o mesmo e a palavra, ela é padrão. Ela não distorce a sua ética, seu efeito. Então, quando Ageu teve a visão da glória do segundo tempo, ele estava referindo que Jesus nasceria, exerceria o seu ministério e entraria e inauguraria aquele segundo templo. O povo de Salomão construído foi destruído pelo rei Nabucodonosor e o segundo templo foi construído por Herodes, já sei uns mais ou menos 40 anos antes da vida de Cristo. Já estava sob poder estrangeiro a nação, mas só que o templo estava na visão profética. Compreenderam por que nós enxergamos o arrebatamento? Compreenderam ou não? Por causa da fé que Deus nos deu para crer aonde? Isso. O João 8,32 não é disso a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade. Então, o tempo que estamos vivendo é um tempo de uma expectativa, porque nós somos pregadores da glória do terceiro, e não do segundo. Que a glória do segundo foi quando Jesus esteve lá, permaneceu lá, curou os enfermos, recepcionou aquelas pessoas desprezadas pela alta sociedade judaica. Foi o homem mais acessível, cumpriu a profecia dos profetas. Agora nós estamos vendo na visão que o segundo e terceiro templo está próximo a se construir. Mas nós não sabemos, tem um projeto ali que o templo ele pode ser construído com a base de material pré-feito, pré-montado, pré-fabricado. Até 7 dias, poucos dias, serão reconstruídos aquele templo. Só que nós sabemos que, ou que o templo reconstrua, ou seja antes, mas uma coisa sabemos que a igreja está prestes a subir. E a gente está observando uma diferença muito grande. Nas lives, cada um tem a sua. Por que não se une um com o outro? Iniquidade está aí. Prega Jesus, fala de Jesus, bendiz o nome de Jesus, mas não edifica o seu irmão. A gente vê isso no mesmo grupo de 10, 20 ou mais ou menos, reunidos num local social de alta posição ou menos, para se unir, irmãos. Esse é o grande perigo e o grande prejuízo que está ocorrendo às pessoas que estão pregando tanto Jesus, mas não, nem todos, mas muitos não está acontecendo isso. Nós vemos os presidentes de vários países, eles se reúnem, eles se unem, eles fazem congresso, eles divulgam união, mas muito mais união precisa que haja no povo de Deus. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes. Está entendido essa união. Agora, pela essa reunião aí, porque 20 e tal, apanhando, assim por diante, a união, um apanhando o outro e chegando a uma conclusão, para ver se resolve algum problema. Estou falando da sociedade cristã humana, estão unidos. E nós também, cada momento a mais, nós precisamos sentirmos essa responsabilidade de estar sempre fazendo um concerto diário. O que é concerto diário?
dia para você são 12 horas. Você irou-se durante o dia, corre grande perigo à vida. Tem 2 tipos de ira e também 2 tipos de reação. De reações. Se você ira e retém a ira, não explode, peça perdão diretamente para Deus, que Ele perdoa na hora. Se a pessoa se ira e ela se explode, a Bíblia diz que Satanás está mais longe de nós. A Bíblia diz, já leu? Satanás não está ao nosso redor. Ele está ao nosso mais longe. Mas quando há explosão, ele ouve e vem para redor. Então, quem explodiu, fale também alta voz, peça perdão a Deus de novo, e Deus perdoa. Glória a Deus. E o problema é assim. Por quê? Nós não sabemos o momento em que haverá o toque da 7ª trombeta, para qual finalidade? Vai tocar para transformar, antes de arrebatar. Antes que a igreja seja arrebatada, a igreja será transformada desse corpo fraco para o corpo forte, glorioso. Então, galera, tem uma transformação de pensamento. Você irá entregar currículo amanhã, ouviu o toque da 7ª trombeta, terminou esse pensamento, encerrou ali o problema de trocar o carro, ou fazer qualquer coisa, entregar currículo, ou coisas parecidas, encerra. No momento em que a 7ª trombeta tocar, a referente às pessoas que são de corações limpos. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja subirá. Por que esquece os problemas da vida? Porque os problemas da vida ele tem apoio com a consciência. E a consciência que foi criada em Adão, essa consciência de você preocupar com, lembrar do passado, preocupar com o presente e o futuro, ela eliminará. E não haverá mais esse processo. Mas também a palavra nos diz para que nós sejamos sempre direcionados pelo Espírito Santo que nos dá de graça. Glória a Deus! E na subida da igreja vai para a glória. E essa profecia não se cumpriu ainda. No capítulo 2 de Efésios, versos 12 até o verso 11 até o 19. A igreja subirá e não haverá ainda reunião com os judeus, porque só tem um que judeus vão aceitar a pregação no sentido mais geral. É o próprio Cristo. É Ele. E na volta da igreja, a igreja voltará com Cristo. Aí aparecerá Jesus aonde? No tribunal, lá no Monte Sião, em Jerusalém. Com a igreja. E a palavra nos diz que naquela época Israel está a ponto de ser sucumbido pelos inimigos. Os irmãos podem ver que existem muitas nações hoje, já não é um julgamento, é um discernimento. E elas estão assinando juízo contra elas mesmas. Estão assinando sentença de condenação contra elas mesmas, porque elas não pegam nessa Bíblia. Para abri-lo, examiná-lo e descobri-lo, que o tesouro da união está aqui dentro, tanto de judeus como de gentios, gregos, assim por diante. E aí a sentença já é revelada sobre as nações que estão contra Israel hoje. E na volta da igreja, a Bíblia diz que as nações que estão ao lado de Israel vão receber a pregação do Evangelho pelo ministério judaico. Que ao ver o Cristo em cima do monte
Sião, e o Monte das Oliveiras se entendendo, colocadinho nos comentários, já se entendeu de uma parte para outra. Então eles passarão, receberão, como se fosse um filho na sua mente, dizendo: olha, aquele que nós conseguimos, aquele é o Messias verdadeiro, é o nosso Salvador. E quando eles reconhecer, a resposta de Deus é o selo do Espírito Santo. É igual hoje, quando a pessoa recebe Cristo, ela recebe o selo do Espírito Santo, que é a promessa da redenção eterna. Louvado o nome do Senhor. E esta boa palavra continua. Mas qual é a visão da igreja? Porque nós temos que ter esta visão bíblica. A visão para ser ensinada e para ser também aprendida. Glória a Deus. Esta boa palavra continua em cada coração. Vamos continuar cada vez mais, aproveitando aquilo que Deus nos deu com abundância. A Bíblia chega a dizer que Ele nos salvou e nos fez assentar lá nos lugares celestiais, aqui em Efésios 2, 6 e 7, mostrando que o efeito da sua plena riqueza e grandeza de Deus atribuído a nós. Por isso que até na oferta você não sente alegria? Sente ou não? Por quê? Me sente honrado. Tem motivo. Não é simplesmente eu vou alegrar uma questão social e emocional, não é mais do que isso. Alegria com raciocínio. Você, a oferta, já deduz. Mas que maravilha, Deus podia ter mandado um querubim para administrar as ofertas, a parte financeira. Mas se esse Deus tão rico, tão maravilhoso, tão rico, não em tudo, mas no rico tudo, confiou nesses vasos de barro a honra de ser administrador dos bens da sua obra. Glória a Deus! Isso é honra, é glória. E quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus com alegria, apresente com amor e com graça. E aí, passar a palavra à irmã, que amor. Senhor Deus, receba a oferta que o Senhor tem dado, Senhor, agora os teus servos, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, no nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado o nome do Senhor da glória. Deus te dê nosso tempo, como sempre, que alguém possa pensar. Se alguém quiser, pegue pela fé, Senhor da glória. Pegue com amor, com alegria. Deus trabalha em cada coração. É assim ou não é, irmão? Maravilha de Deus na vida, na nossa vida. Aleluia! Vamos passar em céu bem. E pegue pela fé, assim que Deus preparar, traga o fé. Não é isso? E eu vou passar a palavra à irmã. Nos avisos como de sempre. Glória a Deus. Quem compreendeu a palavra? Amém. É preciso compreender a atender a Deus. Cumprimento a igreja do Deus do Pai de Jesus. Amanhã, concentração de manhã da nossa aleluia. Em nome de Jesus e a noite de oração. Que possa orar bem. E orar. E sábado,
Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós! Então, encontra templo de Deus com templo de Deus. Seja bem-vindo. Sempre tem essa colocação bíblica que diz assim: olha, da maneira que vocês entram na igreja, você sai. Entra crescendo de glória em glória. E sai crescendo de glória em glória. É exatamente esse processo. Alguns dizem, não quero que você não saia, eu queria que você saiu, mas isso é uma expressão e ela não está bem não está na Bíblia, não é? A expressão da salvação na Bíblia, que é o primeiro plano, é esse. Da maneira que você entrou, você entra crescendo e sairá crescendo. Aleluia de Deus. Entra transformado de glória em glória. E sai transformado de glória e a permanência. Vamos agradecer a Deus. Os irmãos sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus, orar. Já oramos até em favor dos inteiros, tantos Mulher Luz e tantos outros que não é possível mencionar. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu, não somente nesta noite, mas nesta época tão importante. E não se esqueça de orar em favor de Israel. Orar também em favor do nosso Brasil. Não é isso? Estamos tendo aí uma vestida meio bem impressionada, né? Sendo pressionado país ali, e a gente sabe que onde há guerra, a destruição é inevitável de todas as maneiras. Então vamos orar também ao nosso país, um país que, apesar de todas as controversas, nunca teve guerra, não é terrível, é o país que mais tem água doce do mundo. Vejam bem, bem-vindo à palavra de Deus. Tudo isso porque o Brasil agora querendo aliança com Israel. É na notícia quando quebrou a aliança com Israel e só também a humanidade. Tudo é visão. Quando a aliança com Israel, de uma maneira ou de outra, sobre a parte dele financeira, que é outra coisa. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu. Os irmãos sabem que a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, ou não? E por quê? Ela é a maior cidade do mundo, né? Sabe por quê, não? Homenageamos ao apóstolo Paulo. Esse nome foi originado, classificado, homenagem ao apóstolo da Bíblia, o apóstolo Paulo. Glória a Deus! Veja que o nome de um homem de Deus tem grande influência em tudo. É uma realidade. Não sabia disso, não? Já não é? É importante, Senhor nosso Deus, que apoie esse nome, Senhor. Que venha, meu Deus, cada momento a mais. O bem nos segurar e há de nos segurar. No poder divino, na tua santíssima palavra, o teu poder divino, santo e maravilhoso, que permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude da tua palavra divina, assim como nos céus, levando com a tua santa paz, que permanece para sempre, meu Deus. Problemas com enfermidade, outros problemas, o Senhor é suficiente para resolver, Senhor, curando de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, que permanece para sempre. Amém? E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Diga amém. Deus nos mata nessa de Deus. Se alguém quiser um São Bem, se não, eles estão já bem iniciados por meio desta boa palavra que é a palavra de Deus. Aleluia.
joelho, dá uma apertura. Eu ia trazer esse Deus, Pai, em nome